5 maiores crenças sobre plantar orgânico. A primeira delas é que as pessoas acham que para plantar orgânico basta não colocar veneno. E não é isso. Existe uma série de fatores que tu tem que levar em consideração. O primeiro deles é que se trabalha com solo vivo. A agricultura orgânica precisa de um solo vivo. Eu preciso nutrir o solo. A microvida do solo é que vai liberar nutrientes para a planta. Então, eu trabalho sempre a vida do solo. E quem trabalha com adubo solúvel e com agrotóxico faz o quê? Alimenta a planta. Nós temos uma lógica completamente diferente. Eu vou fortalecer o solo, colocando matéria orgânica, fazendo adubação verde, criando condições para que o solo, para que a microvida do solo, libere os nutrientes para a planta. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Além disso, plantar orgânico é criar uma ecologia de cultivo. É óbvio que na agricultura orgânica não são permitidos os pesticidas nem os adubos químicos minerais solúveis, mas não basta tirar essas coisas para você ter um cultivo orgânico que realmente funciona. Orgânico é uma palavra que vem de órgãos que trabalham juntos e não foi algo que ninguém inventou. É a forma como os povos de todas as partes do mundo sempre cultivaram o seu alimento. E eles faziam isso numa relação positiva, numa conexão positiva com o seu ambiente, criando sistemas que conseguiam se sustentar com os recursos locais, provendo as necessidades das pessoas. Tudo isso inclui uma série de práticas que vão muito além de simplesmente tirar o veneno. E aí entra consórcio com outras plantas, consórcio com animais, porque basicamente a agricultura orgânica no mundo inteiro, por milênios, se usou excremento dos animais para fortalecer o solo. Então aí entra uma série de questões como fazer compostos, fazer biofertilizantes, ou seja, existe uma realidade onde o agricultor constrói a sua sustentabilidade dentro do seu espaço, deixa de ser um consumidor de insumos para ser um produtor de insumos locais. Então a visão de organismo agrícola é extremamente importante quando você trabalha com agricultura orgânica. Segunda coisa, que é muito difícil plantar orgânico, que não dá para fazer e coloca um monte de empecilhos. Tudo que a gente não sabe é difícil. Essa frase normalmente está na boca de quem não sabe absolutamente nada sobre agricultura orgânica e não sabe como fazer. Ou que ainda está num processo de transição e não se estabilizou no processo agrícola orgânico. Quando você sai de uma adubação químico, mineral, solúvel e do uso dos pesticidas, existe um tempo de transição até você alcançar uma estabilidade no cultivo orgânico. E obviamente que com a prática, aplicando as técnicas com frequência, tudo isso fica fácil. O que é muito difícil que as pessoas não levam em consideração é que usar os venenos tem consequências muito graves, doentias, de contaminação não só do ser humano como do solo. Isso sim é que vai tornar as coisas muito difíceis. E o que a gente tem que entender, eu vou fazer uma analogia para que a gente entenda, é como tu pegar uma pessoa viciada numa determinada coisa, que está contaminada com uma determinada coisa, e de uma hora para outra tu vai fazer com que essa pessoa pare de usar determinado produto e comece a se alimentar melhor. O que acontece? Existe um momento, uma fase, onde essa pessoa ainda tem uma dependência química de uma determinada coisa, pode ser álcool, pode ser alguma droga, e aí ela leva um tempo até limpar o corpo dela e começar a ter um funcionamento melhor. E o solo é a mesma coisa, tu passou anos botando veneno, e aí então tu começa um processo orgânico, tem um período onde a produção orgânica não está bem e nem a produção química tão pouco. Por quê? Porque tu está fazendo exatamente o que a Tati estava falando, tu está fazendo essa transição, e nesse período de transição precisa de informação e paciência, porque isso tem um processo, certo? Porque a natureza não faz atalhos, faz processos. Então aí tem um processo de transição de uma agricultura para outra. Essa falta de informação é crucial e é a raiz dessa frase de que é difícil cultivar orgânico. Muita gente, por exemplo, não enxerga quais são os insumos disponíveis na própria área ou nas regiões adjacentes e vão comprar insumos caros de outro lugar, não sabem como operacionalizar o cultivo orgânico. É óbvio que isso vai criar trabalho e dificuldades que vão resultar nessa conclusão de que plantar orgânico é mais difícil. Mas quando você tem essa visão de planejamento rural e é capaz de fazer essa leitura da paisagem, não só do seu espaço, mas de quais são as oportunidades próximas, você vai entender que o seu cultivo está inserido num contexto, não só da sua propriedade, como do entorno local. E esse entendimento e o uso das possibilidades da área e do entorno é que também vão facilitar o cultivo.
E essas possibilidades que a Tati está falando envolve resíduos locais da tua propriedade, resíduos da região que tu pode trabalhar, porque a agricultura orgânica não é substituição de insumo. Eu substituo um produto, um agrotóxico, um pesticida ou um adubo solúvel e compro um outro. Não, a questão não é essa, é como é que eu crio esses processos dentro da propriedade para que eu reduza o custo. Essa que é a questão. Então, muitas vezes você pode achar que é muito custoso criar algum animal, que aquilo vai agregar um trabalho extra, mas ali pode estar a solução para você ter insumos, para você fazer uma integração lavoura-pecuária, para você integrar algum animal nos seus cultivos, seja para fazer capina, seja para adubação. N formas a gente tem de integrar animais e plantas, e quando a gente sabe fazer isso, isso reduz o nosso trabalho ao invés de aumentar. Com conexões positivas com animais, por exemplo, é que a gente pode reduzir trabalho. Terceira coisa, que não dá certo plantar orgânico. O que acontece? A gente sempre diz que informação organizada é o primeiro recurso. E é desse recurso que as pessoas precisam informação. Porque para trabalhar com agricultura orgânica, você tem que saber mais coisas sobre o solo, sobre as plantas, para poder fazer com que tu tenha um bom resultado. Obviamente que é muito diferente ficar seguindo uma tabelinha de quando aplicar venenos do que você entender o que é a vida do solo, como gerar e manter essa vida, como você pode criar diversidade nos seus canteiros, como você pode integrar animais e criar uma ecologia que faça com que esse cultivo orgânico se sustente no tempo, provendo alimentos com abundância. E uma das informações muito importantes que falta para quem diz esse tipo de coisa é a informação histórica. É entender que historicamente a gente produziu orgânicos e que é só há cerca de 100 anos que o ser humano está produzindo com pesticidas. E essa agricultura agressiva, sintética e que desrespeita os processos naturais e a saúde das pessoas está levando a produção de alimento ao colapso, adoecendo as pessoas e comprometendo os recursos naturais. E a gente tem que entender que essa agricultura com agrotóxico já começa com a semente, ou seja, você tem sementes que são dependentes do uso de pesticidas, porque elas já foram projetadas para isso, foram projetadas para receber o herbicida, foram projetadas para fazer tudo isso, porque a mesma empresa que vende a semente são as mesmas empresas que vendem também esses produtos químicos. Então tudo isso está atrelado. Quando tu trabalha com agricultura orgânica e também tu começa a produzir as tuas sementes, tu tem um resultado melhor, porque tu tem plantas adaptadas àquele sistema de produção orgânica. Tudo isso faz toda a diferença. E uma coisa certa e que já se enxerga em todo lugar é que o difícil, que o que não vai dar certo e já não dá, é a gente continuar usando uma terra morta que foi compactada, liquidada, com a sua microvida destruída pelo uso desses produtos. Existem milhares e milhares de hectares de terras abandonadas justamente por causa do uso desses produtos. Então, o que não vai dar certo é a gente sustentar o nosso processo agrícola em cima dessa lógica do uso de pesticidas. A quarta questão é que só funciona a agricultura orgânica em área pequena. Outro mito completamente errado. Você pode fazer em qualquer escala. A questão é a escala com que tu vai organizar o teu sistema. Você pode fazer, por exemplo, uma adubação verde, que tu vai mobilizar 40, 50, 60 toneladas de massa por hectare a partir de semeaduras, inclusive de avião, se for o caso. Com grandes máquinas tu pode fazer isso. Pode adubar o solo de forma orgânica em escalas gigantescas. Tu pode preparar biofertilizantes de escala enorme. Já fiz 75 mil litros de biofertilizante para uma fazenda. Então, tudo isso é possível na escala desde que tu tenha informação, saiba onde é que tu quer chegar e como é que tu vai organizar esse espaço. E outra coisa, a questão é que limpam as áreas todas, não fica quase nada de vegetação, então tu não tem nenhuma ecologia, como a Tati falou antes, no ambiente para poder criar uma relação. Aí às vezes aparece uma lagarta, não tem nenhum pássaro para poder comer aquela lagarta, porque ele não tem nem aonde pousar. Então tudo faz parte da informação para entender. Eu posso fazer numa pequena escala e numa grande escala, porque a gente trabalha a partir de princípios, e eu preciso entender os princípios para poder aplicá-los, seja onde for, no bioma que for. E outra coisa importante de entender é um dos princípios que a gente compartilha no nosso material e nas nossas metodologias de planejamento rural. Na natureza, tudo é escala e proporção. Portanto, a gente tem que entender que a larga escala é um grande problema para a gente criar lavouras realmente sustentáveis. É por isso que grandes áreas funcionam muito melhor se elas forem organizadas em partes menores.
Essa é uma lógica e uma prática que faz com que as grandes empresas e as grandes lavouras funcionem. Eu recomendo um livro que se chama O Negócio é Ser Pequeno, onde está provado como as grandes empresas dividem as suas ações para poderem operacionalizar algo muito maior. O que forma o grande são muitos pequenos. Nós damos consultorias para fazendas grandes e é isso que acontece. Os grandes produtores de centenas ou milhares de hectares orgânicos, as áreas são organizadas em pedaços com características distintas, onde você pode usar maquinário para agilizar o processo, você pode, como o João falou, até semear de avião. A questão é como você operacionaliza as ações dentro de uma grande área. Quinta coisa, que é mais caro produzir orgânico. Vocês têm ideia quanto é que custa um hectare de soja hoje, por exemplo? Nós estamos falando em R$ 5.900 em média. A tonelada de ureia custa mais de R$ 2.000. A tonelada de superfosfato simples ou triplo custa mais de R$ 4.000. Então o custo operacional desse tipo de lavoura é altíssimo, tanto que a maioria está endividada em banco, trabalha só com o banco é que mantém todo esse sistema. A agricultura orgânica, como nós estávamos colocando agora, tu tem a possibilidade de produzir boa parte dos teus insumos dentro da propriedade. E essa é a ideia. Por isso que a gente faz trabalhos junto com animais para ter excrementos, adubação verde e tudo mais. E a questão do custo está relacionado diretamente à informação, ter ou não informação sobre determinado ponto. E existe uma forma gigantesca de caudas, biofertilizantes e tipos de adubos que tu pode usar na agricultura orgânica, baixando consideravelmente o teu custo. Tanto que a maioria das pessoas que trabalham orgânico não trabalham com banco, por exemplo. Quem tem dinheiro não precisa pedir dinheiro emprestado. Quem tem dinheiro, empresta dinheiro. Por que a gente vê uma constante liberação de crédito agrícola para essa agricultura com veneno? Porque ela só pode ser mantida com um aporte constante de dinheiro. Portanto, essa é uma agricultura subsidiada que favorece as empresas que vendem esses produtos. O custo real dessas lavouras é altíssimo porque os produtos são muito caros. Esse dinheiro, em boa parte, ele sai do país porque as companhias e as empresas são empresas internacionais e tudo isso acontece em dólar. Como agrônoma que já fez cálculo para lavouras em áreas de grandes extensões, eu posso garantir que falta muito colocar na ponta do lápis quanto de fato custa produzir com esses produtos e quanto se obtém de rendimento real. Se não tivesse um aporte financeiro por trás, nada disso poderia se sustentar. Outra coisa que torna esse cultivo mais caro é que ele vai degradar o seu solo, ele vai destruir a sua ecologia e para você restaurar isso no futuro vai sair muito mais caro do que se imagina. E na agricultura orgânica é o contrário. Cada ano que passa, tu tem um solo melhor, um solo mais vivo, as plantas respondem melhor e aí cada ano tu vai ficando mais fácil fazer a tua agricultura. Então é uma realidade completamente diferente. De um lado eu tenho uma agricultura com pesticidas que vai me destruindo a vida do solo e, num outro sentido, eu tenho uma agricultura orgânica que vai construindo a tua vida do solo e cada ano vai ficando melhor. 5 crenças sobre produção orgânica de alimento. Que não tem fundamento quando a gente investiga e se baseia em fatos reais sobre o que de fato acontece no campo. Acompanhe a gente aqui que a gente está sempre trazendo informação sobre agricultura orgânica, sobre permacultura e sobre bem viver no campo. Até breve. Até breve.